Diz assim, Ezequiel capítulo 33, o versículo 7. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Feche seus olhos, Senhor. Em nome de Jesus, mais uma vez, elevamos a Ti a nossa oração e Te agradecemos pela Tua palavra, sim, que é viva, eficaz, ó Deus, nos direciona, Tua palavra que quando ouvimos, renova e fortalece a nossa fé. Nesse momento nos dê sabedoria, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos como instrumento. Suba a esse altar, ó Deus, debaixo do chamado, debaixo da promessa que o Senhor tem sobre a minha vida. Ó Deus, nesse momento eu diminuo e o Senhor cresça. Ó Deus, que eu esteja sensível ao Teu Espírito para entregar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar comigo, aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja. Em nome de Jesus, também que não venhamos apenas ouvir, mas venhamos guardar, praticar a Tua palavra, sendo assim homens e mulheres prudentes que edificam a casa sobre a rocha. Assim oramos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Com certeza você já ouviu uma expressão, essa frase ou essa palavra, atalaia, ou já ouviu alguma pregação sobre o atalaia, constituir atalaias. E aqui, o capítulo 33, Deus está falando para Ezequiel o dever, a obrigação, a responsabilidade de um atalaia. E o versículo inicial que nós lemos que Deus está constituindo, estabelecendo, colocando Ezequiel como atalaia sobre a casa de Israel. E o que é um atalaia? Se nós voltarmos ao versículo 1, ao versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, fale com os filhos de seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Esse texto nos traz um alerta. Aprendemos muito, é um texto muito rico, e o primeiro ponto que eu compartilho aqui, Deus está falando para Ezequiel: eu tenho controle de tudo, de todos os reinos, de todas as coisas. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, Deus que estabelece reis, Deus que estabelece autoridade. Se não viesse do céu, nada lhe seria dado. Pilatos escuta, eu tenho autoridade, falou para Jesus, para te soltar, para te manter preso, para te matar. Se não recebesse do céu, não receberíamos nada. Então Deus está falando: se eu vier fazer um exército inimigo sobre uma terra, nem sempre o inimigo que se levanta vem da parte do diabo. Muitas vezes Deus permite que passamos, ou que venhamos a passar momentos assim, provações. Às vezes é o inimigo que se levanta, e em nome de Jesus, se vem por um caminho, por 7 ele vai fugir. Mas às vezes Deus permite, é Deus que está conduzindo, nos fazendo passar por momentos, por desertos, por tempestades, por adversidades, por situações, até mesmo por bonança, para ver como que nós iremos reagir. Amados, a Bíblia tem situações que às vezes eu fico lendo, olha, pessoas bebendo água, sendo provadas por Deus. Quem sabe qual é essa passagem? Gideão, isso aí, Gideão, Deus chamou Gideão, vai, valão valoroso.
Não, mas aí, né, ficou ali meio que, né, e se acontecer isso, eu vou, reconfirma, pediu confirmações e foi para a guerra. Aí Deus fala, olha, é demais o povo que está contigo. Proclame que quem for tímido e medroso, estamos indo para uma guerra. Tinha um exército inimigo que oprimia. Os midianitas vinham, tiravam tudo, deixavam nada com eles, não deixavam o que eles plantavam, o que eles semeavam. Vinha o exército midianita como um gafanhoto e tomava tudo e oprimia. Aí Deus chamou Gideão e falou para ele, é demais o exército que está contigo. Apregoa que quem for tímido e medroso não vai para a guerra. Aí saiu, mó galerão. Aí quando Gideão já estava indo para a guerra, olha, manda beber água. Quem beber como o cão lambe, como o cão bebe, esses vão e os outros não vão. Só foram com 300. Ou seja, muitas vezes precisamos entender que Deus permite, mas Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de todas as coisas. Davi vai declarar, ainda que um exército, Salmo 27, o Senhor é minha luz, a minha salvação, de quem terei medo, a quem temerei, ainda que um exército me cerque por todos os lados, não temerei. Ele vai falar no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Então, meu amado irmão, primeiro ponto, não temas, o Senhor está contigo. Mas a palavra nessa noite é para você que crê, para nós, crentes. Deus está falando, olha Ezequiel, ainda que eu venha e faça um exército vir sobre uma cidade, e essa terra colocou um homem, repita assim comigo, um homem, como atalaia. Um homem no meio deles e o constituiu por seu atalaia. E quando o atalaia viu que o exército inimigo se aproxima, o que ele tem que fazer? Tocar a trombeta. Avisar, ele fica de vigia, ele fica olhando, ele fica num lugar alto, ele fica observando. Então ele observa o exército inimigo vindo, assim que ele observa ele toca a trombeta. Nós precisamos ser atalaias na igreja, para conosco, na nossa casa, com os nossos filhos, se posicionar de uma maneira, severa, de uma maneira firme, de uma maneira incondicional, porque infelizmente tem pessoas que estão vendo o inimigo se aproximar, mas não estão dando aviso, e estão brincando, não estão tocando a trombeta, estão vendo as coisas se infiltrarem nos lares, estão vendo as coisas que não agradam a Deus se infiltrarem através de aplicativo, não sei, de práticas, de escolhas, e não estão se posicionando, não estão tocando a trombeta. E ele diz ainda assim, versículo 3, e se ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia toca a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ou seja, o atalaia, ele tem que fazer a parte dele, tem que fazer aquilo que ele foi chamado. Ele está na posição, esteja na posição, esteja alerta, esteja vigilante, amém? Glórias a Deus, esteja, meu amado irmão, de uma maneira orando e vigiando, esteja de uma maneira, que lembrando sempre que aquele que está de pé tem que vigiar para não cair. O inimigo é ardil, vai aproximando, pessoas brincando. Quantos viram o inimigo se aproximando? Viram o abismo se aproximando? E não tocaram a trombeta. E o pior é o que ele diz aqui. Quantos foram alertados pelo atalaia, mas escolheram, como diz aqui, não deram atenção ao aviso e não salvaram a sua vida. Então, primeiro ponto, que nós possamos sair daqui levantados como atalaias, cumprindo cabalmente, cumprindo com todo fervor o seu chamado, cumprindo, combatendo o bom combate, independentemente do que aconteça. Muitos ouvirão,
e vão salvar as suas vidas. Muitos vão ouvir, mas não salvarão as suas vidas, porque vão receber o aviso de uma maneira indiferente. Aconteceu com Jesus, aconteceu com os discípulos. Paulo pregava, uns acreditavam, outros não acreditavam. Estamos falando de Paulo, milagre acontecendo, milhares aceitando Jesus, milagres, sinais seguindo aqueles que creem, outros zombando, outros escarnecendo, outros falando, pega eles, vamos apedrejar, vamos prender, vamos matar. Mas eles não paravam, continuavam pregando, continuavam tocando a trombeta. Meu amado irmão, meu desejo nessa noite é que você não pare, é que você continue proclamando, que você se levante como um atalaia, que você se levante na sua casa, no seu trabalho, na igreja e ensine, proclame na sua casa, no seu lar. E olha que interessante, aqui ele fala de responsabilidade. Primeiro a do atalaia. Se o atalaia vê o inimigo, toca a trombeta, e alguém ouviu, mas ficou indiferente, não deu atenção, a responsabilidade está sobre esse que ficou indiferente, que até ouviu, mas falou, vou me ver, deve ser um inimigo fraquinho, não se preparou. Agora, se o atalaia vê o inimigo e não toca a trombeta, vem o inimigo e acaba com aquela cidade, a responsabilidade dessas vidas está sobre o atalaia. É o que ele diz aqui, versículo 6, mas se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade, mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Eu estava meditando nessa passagem, meu amado irmão, qual tem sido o nosso posicionamento? Você como atalaia, você como vigilante, você como servo de Deus, quando vê o diabo, quando vê as afrontas do inimigo, quando vê o mundo com os seus atrativos, quando vê o inimigo com as suas ofertas pecaminosas, o meu desejo é que você toque a trombeta, independentemente das circunstâncias. Você vai tocar, você vai pregar, você vai orar, você vai clamar, você vai dobrar os seus joelhos, você vai se posicionar, que a responsabilidade é nossa. Você é servo de Deus, você é servo do Senhor. Eu fico feliz que você está na igreja, você está ouvindo a palavra, você não pôde estar aqui presencialmente, mas está em casa, ouvindo essa palavra, está tentando ali cultuar conosco, mesmo à distância, porque precisamos ouvir, precisamos ter a fé renovada, a fé fortalecida. Então, fica essa responsabilidade, essa reflexão sobre as nossas vidas. Deus te chamou para pregar, pregue. Deus te chamou para interceder, interceda. Deus te chamou para ser um ministro, ministre. Toque a trombeta. Deus te chamou para ensinar crianças, ensine. Deus te chamou para ensinar a Bíblia, ensine a Bíblia, ser um professor, não sei. O que você não pode fazer é deixar de tocar a trombeta. Trocar a trombeta na sua casa, na sua vida espiritual. Porque se alguém vier a se perder, a responsabilidade é sua. E é o que ele diz aqui. Se o atalaia viu que o inimigo está chegando, não toca a trombeta, e se perder apenas um, olha só a responsabilidade. O inimigo ali viu umzinho, não estava sabendo de nada, saiu da cidade achando que ia fazer um comércio, e a cidade está cercada de inimigos. Se apenas um, tu acha que Deus não vê? Tu acha que as pessoas fazem, praticam as maldades, matam e perderam valor? Tu acha que Deus não está vendo? Deus, ele dá valor a cada um, a cada vida. E a alma que pecar, essa morrerá. Deus, ele fala de uma maneira pessoal com cada um. A responsabilidade é pessoal. E é interessante que ele vai no versículo 7 trazer agora a responsabilidade sobre Ezequiel. Deus, ele fala a responsabilidade do atalaia. Olha, se ele veio tocar,
Mas quem ouviu a trombeta ficou indiferente, a responsabilidade é da pessoa. É o que Jesus ensina, por exemplo, na parábola do semeador. O semeador sai a semear, todos ouvem, só que uns escutam com o coração de uma maneira que a semente, a palavra, cai na beira do caminho, né? Fica indiferente, permite que o diabo venha, o pássaro venha e tire a palavra, até ouviu. Outro deixa que caia numa terra cheia de pedras, não tem raiz, as adversidades, as tempestades, até ouviu, mas não vai ter raiz profunda, não vai dar fruto. Outros até ouvem, outros até escutam a trombeta, mas ficam indiferentes. Permite que a boa semente, a palavra de Deus, venha cair num solo cheio de espinhos, e os cuidados do mundo, as ofertas do mundo, fazem com que a pessoa, né, fique sufocada, sufoque o que ouviu. É o que acontece, né? Mas também cai na terra fértil. Por isso que Jesus fala, precisamos estar alertas, porque assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim como foi, né, em Sodoma e Gomorra, casavam, davam-se em casamento, vendiam, compravam, faziam tudo, a trombeta está tocando, mas as pessoas estão indiferentes, as pessoas estão descansando, as pessoas estão dormindo de uma maneira espiritual. Que nós possamos ser um atalaia, que nós possamos estar vigilantes. Já imaginou se o atalaia está ali, opa, vou tirar, era o quarto de hora dele, era o momento que ele deveria estar vigiando, e vou sair rapidinho, vou abandonar meu posto. Não abandona seu posto, meu irmão. Lá no meu trabalho isso é crime. Tem que estar na hora, tem que estar, vigilante. Tem que estar, pronto para uma reação. Ou então, ouvindo uma musiquinha, não pode. Tem que estar, todos os sentidos alertas. Está de serviço, tem que estar atento. E a vida do crente é assim, em todo o tempo, porque uma pequena brecha, meu amado irmão, um pequeno deslize, um pequeno abismo vai chamar outro abismo, um problema vai começar a trazer outros problemas. Aquela sonequinha, não tem ninguém vendo, aí ele olha lá de cima, aí não tem exército nenhum vindo, aí dorme, aí numa dessa, não tire soneca espiritual, meu irmão. Esteja com a sua vida espiritual acesa, né? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Levanta a sua mão, vai recebendo, vai sendo cheio, vai sendo renovado, meu amado irmão, até transbordar. Precisamos nos posicionar. Não é mais tempo de ficar cocheando entre dois pensamentos, ora está aqui, ora está lá, ora serve a Deus, ora serve... Não há mais tempo. Porque chega uma hora que a responsabilidade é cobrada. E agora, Deus vai falar para Ezequiel: Ezequiel, você, filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. E eu li esse versículo 7, eu lembrei do chamado de Ezequiel. Deus chama Ezequiel para pregar. E se você voltar comigo no capítulo 2, deixa aqui o 33 marcado, e volte ao capítulo 2 de Ezequiel. Olha que coisa linda. Amados, eu abri a Bíblia e caiu em Ezequiel 33, e o Senhor já começou a falar essa palavra. E diz assim, Ezequiel capítulo 2, para complementar, quando Deus constitui Ezequiel como atalaia no capítulo 33, eu lembro do chamado de Ezequiel no capítulo 2, e preste muito atenção, que diz assim: esta voz me disse, filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim, me fez ficar em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e os pais deles se revoltaram contra mim, e até precisamente o dia de hoje, os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-los até eles, e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Versículo 5: eles, quer ouçam,
quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Eu posso ouvir um glória a Deus bem alto? Meu amado irmão, faça o seu papel. Deus te chamou, é para você ser luz na sua casa, ser luz na sua família, ser luz na igreja, ser luz para esse mundo. Quer ouçam, quer não ouçam, quer te escutem, quer não te escutem, não desista, não desanime. Saberão que um homem de Deus, uma mulher de Deus está orando, está dobrando os joelhos, está intercedendo, orando pelo marido, orando pelo seu filho, orando pela família, e o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Deus, ele não parou aqui. No versículo 6 ele vai dizer: você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem, mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Ou seja, não temas, porque você vai cumprir o seu chamado. Deus vai te renovar, vai te fortalecer. E ele fala: não temas, você vai se levantar como um atalaia. Deus vai te encher, vai te renovar. E ele fala: não temas. Quer ouçam, quer não ouçam, quer obedeçam, quer não obedeçam, quer escutem a sua orientação, quer não escutem, mas continue tocando a trombeta. Continue orando, continue clamando, continue intercedendo, continue dobrando os seus joelhos. Então ele diz: quanto a você, Ezequiel, estamos no capítulo 33 agora. Olha quantos capítulos já passaram, olha quantas profecias, quantos ensinamentos, desde o chamado de Ezequiel, e agora Deus está reafirmando: olha, Ezequiel, não desanima não, esmorece não, a responsabilidade é sua, eu te chamei para isso. É você que eu estou instituindo. Lembra lá do seu chamado no capítulo 2, Ezequiel? É mais ou menos assim. Prega, não tenha medo deles, eu estou contigo. Quer ouçam, quer não ouçam, mas saberão que um profeta esteve no meio deles. E muitos saberão que você, homem de Deus, mulher de Deus, está lá no meio orando, intercedendo, e eu tenho certeza que o nosso Deus não vai te desamparar. Nosso Deus vai exaltar, vai mover o sobrenatural, meu amado irmão, e vai surpreender. Saberão, se você mantiver, se você continuar como atalaia, tocando a trombeta, se você continuar ali cumprindo o seu papel, saberão que um homem de Deus não desistiu. O homem de Deus continuou de uma maneira fervorosa, sendo luz, sendo sal, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. E hoje, como que nós podemos tocar essa trombeta? Primeiro que eu trago aqui, primeiro ponto, meu amado irmão, eu estou fazendo a minha parte, conforme as minhas possibilidades, conforme as minhas limitações, pregando a palavra, quartas, domingo de manhã, domingo à noite, enfim, pregando. Como encontro os corações? Deus e você que sabe, mas a palavra primeiro vem a mim. E como atalaia eu estou tocando a trombeta. Quantas vezes já pensamos em desistir, já pensei em desistir, quantas vezes todos nós somos falhos, fracos, acontece com todo mundo, é trabalho, é família, é tanta coisa, mas não deixe de tocar a trombeta, porque se uma vida se perder, a responsabilidade passa a ser minha. Filho, eu te constituí para estar pregando a palavra, tu está fazendo o que dormindo? Tu está fazendo o que em outro lugar? Eu te chamei para pregar a minha palavra. Quer ouçam, quer não ouçam, pregue a minha palavra. Pregue a minha palavra na sua casa. Seja bênção para a sua família. Primeiro para dentro, meu irmão. Como está a nossa casa, a nossa família? Cubra seus filhos de oração. Cubra sua vida, sua família de oração. É orar mesmo, é orar, interceder. Vem cá, filho, ó, de manhã cedo já estou orando, já estou tá dormindo, vai lá, ora pelo seu filho. Guarda, começa a profetizar: Senhor, vai abençoar tua casa, tua família, seus filhos, herança. Seja um atalaia, tenha vida de oração. A responsabilidade é sua, a sua responsabilidade você não pode deixar, porque senão Deus vai cobrar.
Aquele que coloca a mão no arado não pode tirar. E ele vai dizer aqui, versículo 8: se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para o advertir, o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio, versículo 9, para o avisar do seu mau caminho, para que ele se converta, ele não se converter do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Ou seja, Ezequiel, pregue ao ímpio para que ele venha se converter, porque todos nós passamos por esse processo. Ouvimos a palavra chegou a nós, nos confrontou, vimos que somos pecadores, falhos. Arrependimento, confissão e regeneração. Ou seja, vemos isso no Antigo Testamento. Deus fala para Salomão, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face. E aqui tem povo que se chama pelo nome de Deus, tem filho de Deus, você se chama pelo nome de Deus. Meu amado irmão, não tenha dúvida de quem você é. Às vezes, tenta bater uma crise de identidade, que você é filho de Deus, Deus te ama, Deus te conhece, Deus te chama pelo teu nome. Não tenha dúvida. E ele vai falar, olha, assim como é o atalaia, eu te constituí a pregar. Você vai pregar ao ímpio para o advertir do seu mau caminho. E se ele não quiser se converter, ele vai morrer na sua maldade. E ele é o responsável pela morte dele. Mas se você não pregar, Ezequiel, vemos isso lá em Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão? Como ouvirão? Por isso, seja um atalaia, seja um servo do Senhor, na sua casa, na igreja, não abaixe as armas, meu amado irmão, é uma palavra para crente, é uma palavra para servo de Deus, não abaixe as armas. Ele está falando aqui, eu constituí você na sua casa, meu amado irmão, você é coluna, eu constituí você na igreja, você é coluna, você está entendendo? Pode dando glória a Deus, eu constituí você e eu te trouxe aqui nessa noite para renovar, fortalecer, para você continuar tocando essa trombeta, para você continuar orando, intercedendo, colocando a sua vida no altar, buscando o Senhor, priorizando o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E ele não para aqui. Eu vou ler apenas mais alguns versículos. Versículo 11: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Então ele vai dizer, atenção ao aviso, se aquele que ouve a trombeta, ele dá atenção ao aviso de perigo, ele salva a sua vida. E o desejo de Deus, o desejo do Senhor, tão certo como eu vivo, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus, ele quer que venham se converter. A opção está para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos que a humanidade é classificada em dois grandes grupos, entre os que servem a Deus e os que não servem. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas o prazer de Deus, Deus não tem prazer que o ímpio venha morrer, mas que venha se converter. E a morte, daqueles que são de Deus, é valiosa, é preciosa para Deus, é diferente. Ele vai dizer no versículo 12, filho do homem, diga aos filhos do seu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à maldade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua maldade. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, fizer maldade,
não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. E, quando eu disser ao ímpio que certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida e não fizer maldade, certamente viverá, não morrerá. De todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é justo e reto, certamente viverá. Olha que alerta que Deus está falando. Aquele que é justo, se vier a fazer o que é errado, morrerá. E aquele que vive fazendo o que é errado, se converter, viverá. É o que ele vai falar no versículo 18. Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá nela. E se o ímpio se converter da sua maldade e fizer o que é justo e reto, por causa destes atos viverá. No entanto, vocês dizem: o caminho do Senhor não é reto, mas eu o julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Então fica nessa noite essa reflexão. Como estão os nossos caminhos? Como está o nosso alerta quanto às coisas espirituais? Será que estamos lá em cima vigiando? Será que estamos atentos? Será que estamos tocando essa trombeta? Será que estamos orando, intercedendo, sendo atalaias, sendo colunas na nossa família, na nossa casa, para conosco mesmos? Tem que cuidar de si mesmo. Está vendo o exército inimigo chegando? Está vendo as ofertas do diabo chegando? Que atalaia é você? Está vendo ali? E tem gente brincando. Tem gente, opa, peraí, agora a corneta, a trombeta vou guardar aqui rapidinho. Só isso aqui, só essa vez. Ah, semana que vem eu vou na igreja. Meu amado irmão, isso é muito sério. Toque essa trombeta todos os dias, já acorda tocando, já acorda, meu amado irmão, lá clamando, orando, agradecendo, falando: Senhor, eu quero ser alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu quero dobrar os meus joelhos, eu quero ouvir a tua voz, eu quero te conhecer e avançar e prosseguir em conhecer a ti. Não quero ficar, um anão espiritual, eu quero crescer, eu quero frutificar, eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença. Não é para esconder a trombeta. Por isso que ele vai trazer no final desse contexto essa mensagem. Se o justo pecar, vai morrer. Se desviar, vamos trazer para os dias atuais. Quantos estão se desviando? Quantos outrora louvavam, serviam, intercediam, vinham, se desviaram? Pegaram a trombeta e esconderam, não tocaram mais. Mas a alma que pecar, essa morrerá. O caminho do Senhor, ele diz aqui: eu julgarei cada um segundo os seus caminhos. E aquele que às vezes teve a vida inteira no pecado, no mundo, na maldade, foi amigo do mundo e inimigo de Deus, Tiago capítulo 4, versículo 4. Mas se lá no final, Deus estender a mão de misericórdia, e lá no final ele ainda ter vida, tempo, oportunidade, se converter, viverá. Esse é o Evangelho. Agora cuidado, muitos se desviaram e estão morrendo. Por isso que tem duas possibilidades, dois caminhos. O caminho largo, muitos passam por ele. Preste atenção, eu julgarei cada um segundo os seus caminhos. Caminho largo, é largo. Não encosta em ninguém, não tem renúncia. É largo, vai aproveitando, mas no final nós sabemos, é caminho de morte. Agora o caminho que conduz à vida, meu irmão, é estreito. É de renúncia. É de sair da zona de conforto. É um caminho que Jesus fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e me siga. Negar a si mesmo. Qual é o nosso caminho? Que nós possamos negar a nós mesmos, que nós possamos viver o que Jesus ensina. Mestre, qual o grande mandamento?
para negar a si mesmo, tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de todo o seu, vou dar cola, né? Coração. Amar a Deus. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, e esse ensinamento traz uma profundidade muito grande, amar a Deus sobre todas as coisas, não é teórico, vai para a prática. É amar a Deus mais do que a você mesmo, amar a Deus mais do que tudo. Todas as coisas é tudo. Todo o teu coração, toda a sua alma. Mas é o caminho que vai conduzir à vida eterna. Então, o meu desejo nessa noite, meu amado irmão, assim como Deus, lá no capítulo 2, chamou Ezequiel, falou, olha, filho do homem, pregue, quer ouçam, quer não ouçam, pregue, né? Verão que um homem de Deus, um profeta, esteve no meio do povo. Você não vai desistir, você não vai desanimar, você vai continuar pregando, você vai continuar louvando, você vai continuar desempenhando o seu papel no reino de Deus, e verão o homem de Deus, a mulher de Deus que você é, que está no meio do povo, e que nós possamos nos levantar, lembrar da nossa responsabilidade. Não é para deixar, meu amado irmão, de cumprir o nosso papel. Você está lá, está olhando, está vigiando, viu o inimigo, toca essa trombeta. E hoje nós sabemos quem é o nosso inimigo, diabo. Vemos muito na Bíblia, Jesus, né, falando, ensinando, foi tentado pelo diabo, expulsou tantos demônios. Nós vemos que o diabo está ao derredor, buscando alguém para tragar, destruir alguém. Ele está como um leão, buscando alguém para, né, devorar. E muitos estão se tornando presas. Muitos estão indo para a boca de leões. Mas ao nosso lado, é por isso que ele diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, porque ao seu lado está o leão da tribo de Judá. Apocalipse capítulo 5, versículo 5, aquele que é digno de abrir o selo. Meu amado irmão, meu desejo nessa noite é que você venha guardar essa palavra. Você, meu amado irmão, constituído por Deus como atalaia. Ezequiel foi constituído como atalaia sobre a casa de Israel para pregar. Você nessa noite seja levantado por Deus como um atalaia para orar, para pregar, para abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Pode se levantar glorificando e exaltando o nome de Deus. Que você seja, meu amado irmão, cheio do Espírito Santo, que você seja renovado, você seja fortalecido, que você saia daqui com entendimento que é preciso orar, que é preciso buscar, que é preciso dobrar os joelhos, que não é tempo de brincadeira, é tempo de, meu amado irmão, não deixar que a nossa geração venha passar. Meu amado irmão, que você venha desempenhar o papel que Deus te chamou, sem medo, sem receio, que Deus falou para todo mundo que Ele chama, não temas. Deus não chamou ninguém capacitado, Deus não chamou ninguém, né, doutorado em ler. Deus chama e capacita conforme a sua vontade. Ah, eu não tenho, pastor, não sei qual é o meu dom, não sei qual é o meu ministério. Ore, interceda, abençoe, semeie, busque na palavra. Ide e pregai. Evangelho traz responsabilidade, traz bênção, muitas bênçãos. Você pode até cantar, né? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quantos Deus já fez. Os mais antigos vão lembrar desse hino da harpa. Mas também traz responsabilidade. Você na sua casa, você consigo mesmo. Responsabilidade. Tocar a trombeta hoje é orar, é desempenhar o seu papel, quer ouçam, quer não ouçam, quer agrade ou não agrade. Meu amado irmão, a gente não está aqui para agradar os homens. Em primeiro lugar é agradar a Deus. É claro, né, você quer agradar de uma maneira, né, educar seu irmão, não há nada errado nisso, estamos falando em prioridade. Paulo vai falar em Gálatas capítulo 1, versículo 10,
persuar, quero eu agora o favor dos homens ou de Deus, quero agradar os homens ou a Deus. Se eu quiser agradar a homens, não sou servo de Cristo. Cabe em primeiro lugar agradar a Deus. Nosso relacionamento vertical, depois o horizontal, segundo semelhante a esse. Quanto a você, meu filho, quanto a você, minha filha, te constituir por atalaia sobre esta casa, sobre a igreja, sobre a sua família, no meu reino, é para tocar a trombeta. A responsabilidade não venha recair sobre nós. Quem ouvir e não quiser dar atenção, ficar indiferente, a responsabilidade passa a ser dela. Mas se você deixar de cumprir o seu papel, a responsabilidade passa a ser nossa. E muitas vezes pode vir a brecha, o diabo vir e fazer um estrago muito grande. Nós vamos orar. Eu ouvi essa palavra, eu recebi essa palavra, e Deus fala: não temas. Ainda que uma vida seja abençoada, continue pregando. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Tem festa nos céus quando um pecador se arrepende. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você tem valor. Ó Deus, em nome de Jesus, tua palavra foi pregada, entregue aos nossos corações, e que possamos, ó Deus, nos levantar como atalaias, homens de Deus, mulheres de Deus, que oram, que jejuam, que buscam a tua presença, que buscam ser cheios do teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, fortalece as nossas mãos para a boa obra, como foi lá em Neemias. Fortalece para a boa obra, meu Deus, no teu reino, na nossa casa, no nosso lar. Que possamos estar atentos, possamos tocar a trombeta, que possamos, Senhor, pregar, ensinar, amar, abraçar, ser coluna, ser instrumento nas tuas mãos, apesar das adversidades. Ainda que muitos venham ficar de uma maneira indiferente, ainda que muitos venham ficar escarnecendo, de maneira incrédula, zombando, possamos fazer como Paulo, fazer como Pedro, fazer como os discípulos, ter o foco em ti, o foco no teu reino, que é o Senhor que faz a obra, nós somos instrumentos. E assim, ó Deus, em nome de Jesus, que venhamos guardar essa palavra e lembrar que aquele que está de pé pode cair, que o justo se desviar, fizer a maldade, vai morrer nela, e que se o ímpio se converter, vai viver. Que possamos permanecer até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, meu Deus. E que o Senhor julgará cada um segundo os seus caminhos, segundo as suas escolhas. Que o nosso caminho seja de santidade, buscando a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Assim, Deus, em nome de Jesus, eu oro por mim, por cada um aqui presente. O Senhor esteja renovando, fortalecendo, chamando ao nível mais profundo de intimidade, mostrando que Tu és Deus, que Tu és o Senhor. Manifesta a Sua glória, a Sua graça. Que possamos, ó Deus, lá na frente sim, declarar: combati o bom combate, a carreira foi encerrada, mas guardamos a fé. Assim, ó Deus, levanta homens, mulheres, atalaias, servos, com compromisso contigo, com teu reino, que amam o Senhor, que amam a tua palavra, que não negociam valores, que não negociam prioridades, que amam estar na tua casa, amam te servir, te adorar e te buscar.
Assim, ó Deus, oramos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus.